Boa noite, que Jesus nos abençoe por mais essa oportunidade. Peço desculpa a vocês pela voz, mas vamos fazer uma reflexão importante. Inclusive, nós já fizemos essa reflexão em uma outra oportunidade, em uma outra casa espírita, e foi muito bom, principalmente para quem fala, refletir sobre o tema confiança, a forma da confiança. E nós tivemos como parâmetro um artigo de Geraldo Campetti Sobrinho. Ele atualmente é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, na revista Reformador do mês de março deste ano. E ele traz uma experiência de vida durante um curso que ele fez parte da Fundação Cabral, onde o palestrante teceu comentários sobre a fórmula quase mágica da confiança. Então nós tentamos copiar um pouco o título, falando sobre a fórmula da confiança, porque nós acrescentamos aí a visão espírita acerca do tema. Mas a confiança em si, ela nada mais é do que uma segurança que todos nós temos em relação a alguma coisa, ou alguma coisa em relação àquilo que nós fazemos. Então, a confiança é segurança de ânimo. E geralmente é assim que acontece mesmo. Quando nós estamos seguros de alguma coisa, nós estamos mais animados, mais certos, mais tranquilos em relação ao que nós vamos enfrentar, em relação ao que nós estamos fazendo. Então, nada mais é do que isso, ter segurança de ânimo em tudo aquilo que a gente faz, ter certeza do que estamos fazendo, ter fé, ter crédito. Isso é confiança. A confiança também ela é a base fundamental para que os relacionamentos sejam felizes. Não só relacionamentos conjugais, mas relacionamentos de amizade, de colega de trabalho. Se não tiver confiança, dificilmente aquele relacionamento vai ter bases sólidas. É necessário se construir isso, esse sentimento bom de segurança e tranquilidade que traz ânimo. Então, nada mais, confiança é crédito, é credibilidade. E Campetti Sobrinho, ele diz que há uma fórmula que ele aprendeu nessa palestra, nesse curso, uma fórmula que para ele é quase mágica, a fórmula da confiança. E toda fórmula, semelhante à fórmula de matemática, das ciências exatas, segundo ele, é assim: confiança é igual credibilidade mais afinidade, dividido pelos riscos. Então, para se ter confiança, nós precisamos de duas coisas: crédito e afinidade. Tudo isso é dividido pelos riscos. Essa, segundo ele, é a fórmula da confiança. Então, nós vamos tentar desenvolver essa fórmula desde o nosso ponto de vista cristão, nosso ponto de vista espírita. Mas, para ter crédito, que é a base da confiança, nós precisamos de três coisas importantes. Nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de experiência e de comportamentos éticos. Então, conhecimento é nosso dever. Essa primeira parte da fórmula, a credibilidade, trata muito do nosso dever, do nosso papel na conquista da confiança das outras pessoas e para que as pessoas também tenham confiança em nós e nós tenhamos confiança nelas. Então, a nossa parte. Então, qual é a nossa parte no processo de construção da confiança? Desde o ponto de vista da credibilidade. Ora, nós só teremos credibilidade com as pessoas se nós tivermos conhecimento. Esse é o primeiro ponto. É muito fácil de adquirir conhecimento. É nosso dever de adquirir conhecimento, através do estudo, da busca, da pesquisa, da reflexão. A bagagem intelectual depende de nós. Temos que buscar isso. Então, o conhecimento não há mistérios. Tem que se buscar essa questão do conhecer. Um exemplo disso é quando nós vamos, por exemplo, ao médico. Nós ficamos mais seguros, nós ficamos mais animados, nós ficamos mais tranquilos quando procuramos um especialista. Um especialista que conhece, um especialista que estudou, que buscou, que com certeza fez reflexões acerca daquilo que ele se especializou. E isso faz bem. Então, o conhecimento é fundamental para construirmos a confiança, a credibilidade. Um outro ponto é a experiência. As pessoas experientes, elas passaram por momentos, geralmente momentos difíceis. Aqueles mesmos momentos que nós estamos passando.
e ainda temos insegurança, incerteza. Então a experiência ela é muito importante, porque ela vai nos guiar. A maturidade vem daí. A experiência ela é uma prova de que aprendemos com a lição. A pessoa experiente, ela já viveu aquele problema, está mais ou menos preparada para enfrentar problemas semelhantes. E a experiência não é difícil de se conseguir. Nós conseguimos através da nossa prática, do nosso exercício. Aí já vai mais a questão do labutar, do labor, a questão do fazer, da prática, do exercício e da vivência. Com tudo isso, nós vamos construindo a experiência, que junto com o conhecimento é fundamental no processo de confiança, de credibilidade. Isso é muito importante. Terceiro e último ponto, para termos crédito, seria a ética. Sem ética, dificilmente nós conquistaremos confiança. Sem ética, o conhecimento e a prática, ela não vale muito. Imaginemos um profissional de qualquer área. Ele é muito bom naquilo que ele faz. A vida dele é uma prova de que ele tem bastante conhecimento e prática daquilo que ele faz. Mas geralmente os comportamentos sem ética, que é a norma de conduta do que é certo e do que é bom, nos causam insegurança. Nós não confiamos totalmente. Então, sem ética, o conhecimento e a experiência ela não é suficiente para a conquista desse processo de credibilidade e de confiança. Então, precisamos realmente construir e pensar muito nisso, que o comportamento ético, e aí entra a questão do espiritismo, da doutrina cristã, precisamos muito pensar em como proceder com as pessoas, no como proceder diante das situações. Porque não basta só conhecer, não basta só saber, nós temos que respeitar, nós temos que tolerar, nós temos que entender, nós temos que nos colocar no lugar dos outros. Então, o comportamento ético, ele é fundamental nesse processo da confiança. O conhecimento, a experiência e a ética, essas três coisas, dependem muito de nós, do nosso dever. O fazer, o construir isso depende da nossa prática. Mas junto à credibilidade, existe a afinidade. Essa segunda etapa, ela tem mais a ver com o comportamento humano diante dos relacionamentos. Não depende somente de nós, depende também do outro. Então vai ser o convívio que vai fazer com que se possa construir uma afinidade. E para se ter uma afinidade é necessário, em primeiro lugar, primeira coisa importante, a simpatia. A simpatia não é uma coisa obrigada, ela é espontânea, ela é natural. As pessoas se aproximam por simpatia. As pessoas se juntam porque elas têm ideias, elas têm comportamentos, gostos semelhantes. Então há essa aproximação, há essa simpatia. Isso é muito bom e natural, tem que ser assim mesmo. A própria ciência, a física, explica que existem as energias de repulsão e atração. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Allan Kardec cita isso. Cita que existem fluidos universais, existem fluidos percorrendo todo o universo, e entre nós principalmente, onde esses fluidos podem atrair ou repelir. E geralmente acontece, ele dá esse exemplo, quando nós encontramos uma pessoa amiga. Existe ali a predominância de fluidos que irão nos atrair, nós vamos sentir bem, vai ser uma emoção salutar. Diante de pessoas que nós não temos assim, um certo conhecimento e discordamos de muitas coisas, ou as pessoas estão magoadas, ou sentem algum sentimento negativo, no nível do ódio, etc., elas se rebelam, se afastam, e não se sentem bem quando se encontram, não se repulsam. Então, isso é compreensível. Então, a simpatia é espontânea, natural, não pode ser forçada. Quando há simpatia, há uma coisa muito importante. Nós, geralmente, quando somos empáticos e simpáticos com os outros, nós entendemos o problema do outro melhor, porque nós gostamos daquela pessoa. Fica mais fácil entendê-la, socorrê-la. Nós, geralmente, ajudamos, sem sacrifício, as pessoas que nós gostamos, e nós temos mais empatia, o que não deveria ser assim. Jesus nos ensina a amar a todos, mas ainda, nós não temos a capacidade de amar a todos. Então nós vamos gostar mais, ajudar mais, ainda, aquelas pessoas que nós somos mais simpáticas e empáticas. A
simpatia é fundamental para que a afinidade se construa. E que ganhemos confiança. Ou ganhemos confiança. Bom, a afinidade, ela sozinha, ela pode ser construída com a simpatia. Mas existe uma outra forma de angariarmos a afinidade das pessoas, que seria a convivência. O conviver, ele é fundamental. O conviver é necessário. A lei de sociedade que aprendemos no Espiritismo, nós precisamos nos relacionar. Isolar não é bom. Isolar, estamos indo de encontro a essa lei de sociedade. Como nós vamos nos aperfeiçoar? Como nós vamos aprender? Então precisamos nos relacionar. E a convivência, ela é fundamental para o processo evolutivo. Para que o processo evolutivo ocorra, nós precisamos nos relacionar, precisamos conviver, viver em casa, na casa espírita, no trabalho. Nós precisamos ter contato com as pessoas. Nós precisamos sair do nosso meio, precisamos sair do nosso campo de acomodação e buscar conhecer outras pessoas. Por que conviver é tão importante assim? Porque nós desenvolvemos habilidades. Nós desenvolvemos a comunicação, perdemos a timidez, a vergonha, não temos o medo de conversar. Convivendo, nós vamos aprender a habilidade de também se comunicar, tolerar, compreender, nos relacionar. Por isso que é importante conviver. E o mais interessante no processo de afinidade, que vai ser o processo também de confiança, é justamente conhecer a pessoa como não conhecemos. E só vamos conhecer convivendo. Conhecer o outro lado da pessoa. Conhecer a pessoa como realmente ela é. Só a convivência nos proporciona isso. A convivência é uma grande oportunidade que Deus nos concede para aprendermos e crescermos juntos. Então, nesse processo de confiança, tem que ter convivência. Como nós vamos confiar em uma pessoa que nós não conhecemos? Conviver é fundamental. Mas o mais mágico da convivência é se surpreender com o outro, ou de mal ou de bom. Nós nos surpreendemos. O casamento é uma prova disso. E confiança no casamento é difícil. Confiar no casamento, a carteira de dinheiro, por exemplo, é difícil. Não é? Difícil. A mulher vai à feira. Quem é que deixa a carteira em cima da mesa? Nenhum homem deixa. É difícil confiar. Mesmo convivendo com ela, mas muitas vezes nos surpreendemos. Porque nem sempre as pessoas são aquilo que nós julgamos que elas sejam. Então nós precisamos conviver. Conviver para construir a afinidade. E por último, no processo de afinidade precisamos de amizade. Nós precisamos ter pessoas afins. Existem pessoas afins. E elas conquistaram umas às outras. Ou pela convivência, ou pela simpatia espontânea, natural, ou pela amizade. Então a amizade é o produto, é o resultado da convivência. A amizade é o resultado da simpatia. As pessoas se identificaram, as pessoas se conheceram melhor e agora elas construíram amizade. Então no processo de afinidade, simpatia, convivência e amizade são coisas independentes. E a amizade é construída pelas duas primeiras. Ser amigo. Nós ainda não amamos todo mundo, vamos repetir. Nós temos amigos, pessoas que nós amamos mais. É um grão, é uma semente do grande amor que nós devemos construir nas reencarnações pelas quais vamos ainda passar. Mas se ainda não podemos amar a todos, vamos continuar amando nossos amigos, nos preocupando em amar a todos, ampliar esse campo. E para ser amigo, nós precisamos estar com eles nos momentos difíceis, compartilhar as alegrias. Porque muitas vezes nós somos amigos estranhos, nós gostamos da pessoa, mas ficamos com ciúme, ficamos com inveja, não compartilhamos com eles da felicidade que eles têm ou que eles passam. Então muitas vezes nós somos amigos indiferentes, nós não somos amigos completos. E a amizade, ela requer isso.
o compartilhar, o ajudar, o socorrer nos momentos difíceis. A amizade é o produto que vai ser construído, a afinidade através da convivência e da simpatia. Muito bem. Então a forma da confiança, uma parte dela está aí. Confiança é igual a credibilidade. Para ter credibilidade, nós precisamos conhecer, experimentar, ser éticos. Confiança requer afinidade. Para ser afins dos outros, nós precisamos de simpatia, precisamos de convivência, precisamos de amizade. Tudo isso é dividido pelos riscos. Então, os riscos são inversamente proporcionais à confiança. Quanto maior a confiança nós temos em uma pessoa, quanto maior a confiança nós temos em um equipamento, por exemplo, menor serão os riscos. E vice-versa. Ora, se nós não temos uma total confiança naquela pessoa, os riscos serão maiores. Então, esta é a fórmula quase mágica da confiança. Bom, o resultado é matemático. Os riscos existem, são inerentes à nossa vida. Nós não podemos fugir deles. Qual deve ser a nossa postura? Gerenciar os riscos. Por exemplo, vamos viajar. A revisão do automóvel tem que ser feita. A prudência no limite de velocidade. A atenção na viagem. Vamos diminuir os riscos. Mas os riscos acontecem. Eles existem, na verdade. Eles existem. Então, como minimizar os riscos? Gerindo, administrando. Fazendo assim, nós vamos diminuir os problemas e vamos aumentar a possibilidade de confiança de que dê certo. Termina assim a resolução da fórmula com essas questões matemáticas. Administrando, planejando, nós vamos diminuir os riscos e aumentar as possibilidades de acerto. Ser proativo, antever o problema, ir com calma, sem empolgação, ter muito cuidado, planejamento. Como nós vivemos num mundo repleto de influências, repleto de espíritos desencarnados, que na maioria deles, pela evolução espiritual da Terra, são negativos, nós temos que ter muito cuidado, muita cautela, porque nós recebemos a todo momento sugestões. E assim como a ferida atrai a mosca, há uma passagem evangélica que fala sobre isso, não nos recordamos agora qual, assim como a ferida atrai a mosca, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, aquilo que nós sentimos e somos, atrai também espíritos negativos, que podem nos intuir, nos influenciar pelo pensamento a fazer coisas erradas ou não fazer coisas boas. Então, como nós vamos adquirir confiança? Mudando o comportamento, mudando nossa conduta, fazendo aquilo que tem que ser feito dentro do que é correto, dentro do que é bom. Nós vamos assim criar um campo de bloqueio e nós então vamos afastar essas influências negativas e vamos atrair influências positivas. O nosso grande propósito para que a nossa reencarnação dê certo, alcance o sucesso e que nós consigamos cumprir a missão para a qual nós somos direcionados e estamos aqui para isso, é justamente conquistar a confiança da espiritualidade superior, de Jesus e Deus. E como conquistar a confiança dessa gama de espíritos nobres e superiores, se ainda somos imperfeitos, é verdade, mas estamos em processo de evolução. Justamente fazendo tudo aquilo que é correto. Então, o nosso grande desafio nessa reencarnação e nas outras será esse: conquistar a confiança dos bons espíritos. E vamos dar, por exemplo, a redundância. Vamos dar como exemplo um trecho do livro Qualidade na Prática do Mediúnico, na questão 92, é citado nesse livro que o choque anímico, que é um processo dentro da reunião mediúnica, que o médium ele percebe a atração de um espírito. Então, o choque anímico é o primeiro benefício que o médium pode proporcionar ao espírito comunicante. E essas energias, ela têm uma qualidade, ela pode ser boa ou ruim. Então, se o médium é educado psiquicamente, se o médium ele é zeloso dentro da sua conduta, ele transmitirá a esse espírito sensações positivas, vibrações benéficas. E muitas vezes, nós que estudamos o Espiritismo,
A palavra, a conversa do dialogador não ajuda tanto quanto a impressão positiva daquela energia diferente que o espírito comunicante está recebendo do médium. O médium pode ajudar muito na comunicação através do choque anímico. Então, nós temos uma alma, nós emitimos e recebemos energia. E tudo isso depende do nosso comportamento, da nossa forma de viver, do nosso estilo de vida, dos nossos hábitos. Então, nós podemos mudar o curso das nossas vidas. Nós podemos conquistar ainda mais a confiança dos espíritos superiores. Então, se fazemos a nossa parte, eles se aproximam. E quando há aproximação, o incentivo, as boas intuições, nós então estaremos no caminho correto. Há também um outro artigo na revista Reformador do mês de fevereiro também deste ano, onde Richard Simonetti ele conta um problema que ele passou quando ainda era jovem. Desde sempre espírita, ele fazia parte de uma casa, de um centro espírita, e Amor e Caridade, no estado em que ele nasceu, e ele então presenciou um fato interessante. Uma reunião mediúnica, o presidente da casa, através da prece, uma prece pessoal, pediu à espiritualidade que o ajudasse a entender o porquê que aquela casa passava por tantas dificuldades no campo da área social, no campo da área, de várias áreas, de vários departamentos. Então, um protetor dos trabalhos deu a comunicação e disse que o grande problema daquela casa espírita era que as pessoas faziam o que queriam e não o que podiam fazer. Se as pessoas fizessem o que pudessem fazer, nenhum problema teria. Os problemas seriam muito diminuídos. E ele então discorre acerca desse comentário, desse espírito protetor, citando vários exemplos. Um deles, por exemplo, na maioria das vezes, existem poucas pessoas que se dispõem a ajudar no trabalho voluntário. O trabalho voluntário é uma forma de conquistarmos a confiança da espiritualidade maior, de fazermos a nossa parte. E ele então cita o exemplo daquelas pessoas que dedicam 2 horas da semana para os trabalhos voluntários e que acham que já estão fazendo muita coisa. E ele diz que essas 2 horas representam apenas 1,19% de toda a semana. Segundo ele, e ele diz isso é verdade, a semana tem 160 e tantas horas, só 2 horas por semana a pessoa se dedica ao trabalho voluntário e já acha que aquilo ali já é uma grande coisa, que vai ficar bem depois que desencarnar, que vai salvar a encarnação. É mais ou menos desse nível. Richard Simonetti é muito assim, brincalhão, muito cômico, ele faz uma série de exemplos nesse sentido. E aí ele diz que nós assistimos mais televisão, em média, o brasileiro assiste 5 horas de televisão por dia, isso representa 20 e poucos % da semana. Televisão é uma fonte incerta de informação, o mal chega em nossa casa muitas vezes pela televisão, programas que incentivam, que mostram de forma natural e como se aqueles comportamentos fossem naturais acerca da desonestidade, da mentira, da traição, da violência. Muitas vezes incorporamos aquilo como hábito normal e muitas vezes as pessoas se comportam porque estão cansadas de ver aquelas cenas na televisão e muitas vezes ficam indiferentes a muitas coisas. Então ele cita esse exemplo da televisão, dizendo que esses programas e que a maior parte da programação televisiva é indigente moral, indigente intelectual, segundo ele. Então ele cita também o fato do livro Nosso Lar, onde André Luiz coloca a preocupação e deixa isso para todos nós como lição, de que nós devemos evitar problemas futuros na nossa vida. Nós possamos limpar o nosso coração, limpar o nosso interior, para evitar problemas e sofrimentos futuros, quando encontrarmos a passagem do mundo material para o mundo espiritual. E ele diz que nós devemos acender as luzes que existem dentro de nós. Fazer hoje o que deve ser feito. É melhor suar hoje do que chorar amanhã. Nós devemos fazer a verdade, procurar a verdade, fazer nossa parte antes que a verdade nos descubra. Ou seja,
Ele quis dizer que, ao despertar do plano espiritual, ele percebeu tudo isso e coloca isso como uma grande lição. Richard Simonetti conclui o seu artigo dizendo que nós devemos fazer a nossa parte no campo íntimo e no campo do trabalho com o outro. Que devemos fazer mais o que podemos do que o que queremos. Que o tempo é uma questão de preferência. Se damos preferência às coisas que são importantes, nós encontraremos tempo. E que nós devemos nos preocupar com a construção de bens, que nem as traças e nem a ferrugem corroem, e nem os ladrões possam roubar, que é opção às virtudes, aquilo de bom que nós vamos levar quando nós desencarnarmos. É para refletir. Não vamos sair daqui angustiados, culpados, temerários, mas vamos sair incentivados, estimulados a mudar a nossa postura de vida, a mudar o nosso comportamento, a mudar o nosso orgulho. Vamos fazer o que nós podemos e não só o que nós queremos. Porque quando nós optarmos por fazer mais o que queremos, ou melhor, o que podemos, nós vamos angariar a confiança da espiritualidade maior. Nós vamos nos aproximar do que realmente é certo e vamos nos distanciar, ou a influência negativa será menor. Então vamos nos preocupar com isso, de fazer o que podemos e não só aquilo que a gente acha que é correto e que é certo dentro da nossa visão, muitas vezes limitada. Porque Allan Kardec, no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, no item 288, ele coloca que a influência moral do médium, e todos nós somos médiums, segundo Allan Kardec, cada um de nós recebe a influência maior ou menor dos espíritos, então que nós médiums temos uma influência muito grande na aproximação com os espíritos superiores, e ele diz especificamente no trabalho mediúnico. Então a nossa condição moral é muito importante. E ele cita que o orgulho é o defeito mais complicado de ser digerido, porque o orgulho, ele não deixa que nós vemos ou que nós admiramos certas coisas, nossa postura. Então, esse é o maior obstáculo à condição moral do médium, segundo ele, e todos nós somos médios. Então, o orgulho de não enxergar que nós não precisamos, que nós realmente não temos tempo, que temos que cuidar de coisas que nós acreditamos que sejam mais importantes, nós temos que ter muito cuidado, porque talvez nós estamos deixando de conquistar a confiança da espiritualidade humana. Estamos deixando de fazer o que podemos, estamos fazendo só o que queremos fazer. Bom, se nós não construímos uma credibilidade, nós também vamos nos distanciar e não vamos ser afins, simpáticos aos trabalhadores do bem, porque eles estão para nos ajudar, eles estão aí para nos amparar, mas só vai haver aproximação se permitirmos. Muitas vezes o viciado, a pessoa que vive o problema, ele está preso dentro daquilo que ele acha que é certo. A família, os amigos, os parentes, a oração, o próprio tratamento na casa espírita, o passe, as leituras, estão a todo momento cercando aquele indivíduo de ajuda. Mas quando a pessoa não quer, fica mais difícil. Então, em tudo na nossa vida, quando nós aceitamos ajuda, quando nós deixamos o orgulho de lado e assumimos uma postura de humildade, aí o universo todo vai conspirar a nosso favor. E nesse momento da aproximação e da ajuda da espiritualidade superior, nós então vamos ganhar a confiança deles e vamos também conquistar a nossa própria confiança. Então, que possamos pensar nesse recesso, nesse momento agora de festividades, que nós possamos, claro, descansar, fazer leituras, mas pensar muito nisso. A nossa postura diante da vida, diante dessa reencarnação, o que fazer para conquistar a confiança dos outros, o respeito e, principalmente, suprir as expectativas,
suprir a confiança que Jesus, que Deus, que nos ama, que nos criou para a perfeição, espera de nós. Atender às expectativas desse universo bom que está aí à nossa volta. Desde já agradecemos a atenção e que todos vocês, todos nós, possamos ter um feliz recesso, revigorante, e que possamos voltar para o nosso trabalho, para a casa espírita que nós escolhemos, com ânimo, com segurança, porque isso é a base para um relacionamento feliz. A confiança. Muito obrigado.